mando da Marina. Tem mensagem? Esperando só os alunos entrarem. Vou tirar fora aqui. Quer que eu mande a foto dela? Aquela foto que você tirou? Eu mandei pra ela, né? Ah, tá. Estou aqui aguardando os alunos a entrarem na aula remota. Caso não haja presença de aluno, eu vou fazer a aula gravada. Vou aguardar uns minutos, até porque também está agendado para as 19 horas.
Oi, Leandro, tudo bem? Eu tô bem. Deixa eu te falar uma coisa. A câmera está muito ruim. É isso aí que eu ia falar. Vocês não vão me enxergar, não. É por causa de uma luz que tem aqui atrás. Cara, eu fiz uma reforma aqui na minha casa. Mudei. A minha. Vou começar a contar a história antes, para você entender. Eu estava até esperando o pessoal chegar, mas hoje vai ser uma aula um pouco. A câmera tá ruim. O áudio tá legal, né? Isso. O que que aconteceu? O meu notebook, ele, ele deu uma explodida assim, cara, num canto, que ela, puf, coisa de doido. E aí eu perdi, perdi até os arquivos, sabe, que eu tinha dentro dele. Aí vai escutando. Chamei um cara para arrumar, ele olhou e falou, ó, tem conserto, foi um negócio aqui de uma pecinha e tal, mas vai ter que comprar e vir do Paraná. Isso foi que dia? Foi na terça-feira que aconteceu isso. Terça-feira, hoje é quarta, foi ontem. Terça-feira por volta de 4 horas da tarde. E eu tinha que dar aula à noite. Aí ele veio, olhou, levou o notebook e vai pedir a peça lá tal. Eu fiquei sem notebook para dar aula ontem à noite. Aí, o que aconteceu? É, a minha cunhada emprestou o dela. Mas o notebook da minha cunhada, embora seja novo, ele tem o Windows 7 e o Windows 7 não consegue dar aula com o Windows 7. Então, passei muito aperto ontem para dar aula. Entendeu? E eu estava sem os arquivos, né? Então foi uma aula, eu falei, gente, eu vou improvisar uma aula aqui, entendeu? É diferente quando você dá uma aula sem planejamento na presencial, é mais fácil, você vai, enche o quadro, tá tudo aqui na minha cabeça, não é perigo não. Mas para fazer aqui, que você tem que ficar mostrando as coisas, eu tinha que ter, né? E não deu tempo. Então eu dei uma aula lá e expliquei para os alunos que a aula não ia ser de boa qualidade e tal. Aí hoje, o que que eu fiz? Eu fui, comprei outro notebook e eu vou ficar com dois depois que ficar pronto. Aí eu comprei esse notebook. Então, como tudo é novo, mas esse aqui é completamente segunda mão. Como tudo é novo, eu estou tendo muito complicação, porque já tinha o Zoom instalado, entendeu? Essas coisas todas. Fica tudo muito diferente. Agora, o que que eu fiz? Eu alterei aqui em casa, eu arrumei um local só para dar aula, entendeu? Eu alterei aqui, eu estou num lugar mais tranquilo, mas porém tem essa luz aqui. E aí vocês vão ter que aguentar aí. É bom que vocês não ficam me olhando. Tá Boa bom? noite, Alexandre. Ô, Daniel, beleza? Beleza. Depois também, então é isso, tá? Eu estou comentando aqui, Daniel e Laine, que entrou agora, que eu alterei meu posicionamento aqui na minha casa e tem uma luz logo atrás de mim aqui que eu não sei como é que eu vou arrumar. Então eu não vou aparecer muito bem nas câmeras aí não. Mas não tem perigo não. O importante é o conteúdo, o áudio, né? Não precisa ficar me olhando. Porque eu tive que mudar agora a internet aqui onde que eu estou, a internet vai pegar melhor, né? Assim eu espero, né? Fiz tudo com a melhor das intenções. Então fiz umas mudanças aqui na minha casa, entendeu? Estou com o notebook novo, né? O meu outro eu perdi um monte de arquivo, ele deu uma explodida ontem, então mandei arrumar, entendeu? Aí eu perdi uns arquivos, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo hoje, tá joia? Olha o Vitor aí, ó. Fala, Vitor, mandei uma boa noite para você aí, Vitor. E aí, Alexandre, boa noite. Beleza, Vitor? Eu mandei uma boa noite para você, sabe por quê? Não, foi só porque é o seguinte. Outra coisa, ontem, Vitor, eu estou comentando aqui, você chegou agora, a Fernanda também está entrando, Daniel, Laine, estava comentando com o Leandro, porque o Leandro entrou primeiro, eu fiquei batendo papo com ele. Ontem, meu notebook, cara, ele quebrou do lado, assim, parece que deu até uma explodida, assim, que eu perdi peça. Ele parou, perdi arquivo. Aí tem um cara aqui em Cataguases que ele é muito bom, sabe? Muito bom. Ele levou e falou, Alexandre, tem jeito de arrumar ainda assim. Só que eu vou pedir umas peças do Paraná. E levou. E eu não posso ficar sem notebook, é meu instrumento de trabalho. Aí eu arrumei com a minha cunhada, mas o dela não funciona porque é um Windows 7 e muito fraco, ele não deu. Aí eu fui, comprei um notebook para mim.
Não teve jeito. Comprei. Como é tudo novo, tá tudo muito estranho ainda, porque não sei se você que trabalha com computador, você, Daniel, né, galera aí, sabe que o computador já vai ficando com aqueles vícios nossos, né? Já sabe onde está tudo, tal. Aqui ainda está um pouquinho diferente. E aí, até o Zoom eu tive que baixar de novo, e eu tive que fazer muita coisa na correria. Perdi arquivo, entendeu? Agora estou tentando recuperar. Então, Alexandre, oi. esse agora que você está usando é novo? Notebook? Não é novo, não. Ele é de segunda mão. Comprei de segunda mão. Ah, tá. Não, A é câmera tá ruim, né? porque, a Então, webcam tá com uma mancha, aí pensei que era não, até não, alguma mas é a luzinha. luz, tá? É uma luz que está atrás, que eu ainda vou ter que ver. Eu mudei aqui em casa. Eu arrumei agora um cômodo só para dar aula, entendeu? Um lugar mais tranquilo. É, fiz um escritóriozinho, então é por isso, entendeu? Aqui já foi meu escritório muito tempo atrás. Aí depois botei quarto da minha filha, como a minha filha casou e mudou, voltei para escritório agora, entendeu? E aí eu terei tudo. Aí veio o cara aqui, fez uma instalação para a internet ficar mais próxima. Eu acredito, a minha intenção foi a melhor possível, que é melhorar, né? Já que esse negócio de isolamento foi maior do que a gente esperava. Eu só tô vendo se é um problema da câmera ou se é da luz. Eu acho que é da luz, porque de dia eu treinei com um amigo meu e deu tudo certinho. Ele falou que estava me vendo bom. Então eu acredito que seja essa luz que está aqui, pelo posicionamento aqui. Mas aí, Vitor, vocês não precisam ficar me olhando mesmo, né? Então não vai ter problema. Agora, outra coisa, por que eu te dei uma boa noite? Porque o meu celular, eu não sei, ontem foi um dia, um dia, sei lá, não sei explicar. Meu celular também desconfigurou. Aí fala assim, reconfigurar de modo da fábrica. Aí eu reconfigurei, eu perdi alguns contatos. Aí eu tive que localizar o seu, mas assim, não está aparecendo o seu nome, não estava nada. Eu tive que tentar ver aqui. Aí eu fui naquele grupo de materiais, aí achei seu nome lá, porque eu tenho que ter Ah, tá. contato. E aí eu coloquei dei bom dia para poder te cadastrar de novo aqui, entendeu? Que quase que eu perco o seu contato. Então, Daniel, Leandro, se quiserem mandar um oi para mim aí, eu já vou adicionando. É porque pelo menos um aluno eu preciso para a agência acontecer alguma coisa. Igual hoje, quase que eu ligo para você, Vitor, quase que eu mando uma mensagem para você, que eu não ia dar aula hoje, por causa que o cara ainda estava arrumando a minha. Ele praticamente saiu daqui em casa agorinha mesmo, entendeu? O cara estava arrumando, passando fio, entendeu? E eu correndo atrás de notebook, eu resolvi tudo hoje. Foi uma doideira, porque aconteceu ontem. Ontem, na hora que eu fui dar aula à noite na faculdade aqui de Cataguases, eu não pude dar aula, entendeu? Dei uma aula meio que improvisada, não tinha material, porque o negócio aconteceu quase na hora da aula. Tá? Então é isso, gente. Bom, Ah, não, beleza. tá, estou dando essas explicações porque, né, pode ser que aconteça alguma coisa, você já fica esperando aí. Pessoal, vamos lá então, muito obrigado aí. Agora eu quero parabenizar vocês, não sei se vocês sabem, mas hoje é nosso dia, né? Hoje é dia do administrador, dia que foi regularizada a nossa profissão. Então já quero parabenizar vocês pelo nosso dia de hoje. Vocês aí serão nossos futuros administradores. Falo assim, com convicção no que eu estou falando, é uma profissão que eu gosto. Às vezes, se eu tivesse que voltar no tempo, é sério isso que eu vou falar, falo assim de olho no olho, sabe? Embora eu não estou aqui, estou online, falo, se eu tivesse que voltar no tempo e tivesse que escolher, eu faria administração novamente. Por quê? Eu sou apaixonado com administração. Adoro essa coisa de você estar liderando uma empresa, de você estar resolvendo os problemas, de você, sabe, eu gosto muito disso. Trabalhei em empresa, trabalhei na Energisa, trabalhei na companhia industrial, às vezes eu sonho que eu estou nessas empresas ainda porque eu gosto. E eu gosto assim, eu sou assim, além de gostar da profissão, eu adoro estudar essa profissão. Então, desde novo, gente, só para vocês terem uma ideia como que eu gosto, só para vocês terem uma ideia, eu fiz técnico em administração no meu ensino médio. Entendeu? Depois eu fiz administração. O único arrependimento que eu tenho é porque aqui em Cataguases, na época, só para vocês, rapidinho, tá, gente? Não vou tomar o tempo que a gente ficar perdendo aula, mas acho que vale a pena falar isso. Tinha técnica em contabilidade e técnica em administração. Eu gostava de administração, fiz técnica em administração. E naquela época eu já comecei a comprar livros de administração. Eu era apaixonado, ainda mais com finanças. Eu comprava livro de administração financeira. Sério, eu tenho livro de administração aqui de 1986. Eu guardei esses livros, porque eu sou muito enjoado com livro. É mania, cada pessoa tem uma mania. Eu tenho mania de comprar livro. Aí eu comprei esse livro de 1986,
Eu tenho eles até hoje, livro de economia, sabe? Livro de contabilidade de custo, de administração financeira. Meu livro parece uma bíblia. Eu mandei encapar ele, porque ele foi ficando velho. Aí eu mandei botar aquela capa dura. Então ele ficou igual uma bíblia, o livro de finanças que eu tenho. E eu adoro administração. Então isso, no ensino médio, eu já comecei a fazer administração, estudar, né? E era técnico. Então, quando eu tinha aula lá de departamento pessoal, que o cara falava de recrutamento, seleção, ficava babando. Aí, de administração financeira, eu adorava, entendeu? Isso no curso técnico. Depois eu resolvi fazer a graduação em administração. O único arrependimento que eu tenho é que eu acho que eu devia ter feito técnico em contabilidade, porque o curso de administração, ele sufocou o curso técnico. Então, né, eu poderia, pelo menos, ter duas... E hoje o CRC reconhece o técnico, né? Ele acabou criando o bacharel, assim, dando carteirinha para técnicos em contabilidade até uma determinada data, depois não, né? Porque aí o curso técnico acabou. Então, quem fez técnico lá, ele tem o status de graduação. Quem fez técnico na minha época. Então, é o único arrependimento que eu tenho. Mas se eu voltasse hoje, se tivesse meus 20 e poucos anos, falasse, Alexandre, você quer fazer o quê? Meu pai me perguntasse, não, eu te banco, qualquer faculdade, faria administração, sério. Provavelmente eu queria, por curiosidade, eu queria fazer uma faculdade assim, só de curiosidade, né? Às vezes fazer assim no IBMEC, eu entro nesses, sabe? Eu entro nos sites do IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, porque eu queria entender o que eles têm de diferencial, entendeu? Que a gente pode também aplicar, né? Até Harvard eu entro, né? No site de Harvard, procuro saber o que é, tal. Então, assim, sou apaixonado com administração. Nossa profissão é valorizada? Ela é valorizada, desde que você atinge, né, os níveis que são necessários. Só que é muito difícil atingir. Mas se atingir, eu estou para falar que nós ganhamos mais do que médico. O problema é você atingir um cargo de diretor, entendeu? Principalmente que a mentalidade nossa aqui ainda é de colocar filho do dono para gerenciar, entendeu? Às vezes colocar um engenheiro, um advogado. Então, esse é o nosso problema. Mas, se um de vocês se destacar, eu tenho amigos que fez faculdade comigo, que hoje exercem cargos de diretor numa empresa aqui em Cataguases. Tem um que é um consultor do Sebrae, né? Marco Antônio. Tem um rapaz que ele é diretor da Rio Pomba Mineração, fez faculdade comigo em Visconde do Rio Branco. Hoje ele está no nível altíssimo aqui, muito conhecido aqui em Cataguases. O Vicente da Energisa também fez faculdade lá em Visconde do Rio Branco, porque na época só tinha Visconde do Rio Branco, né? Curso de administração. Ou você ia para Juiz de Fora, ou você ia para Visconde do Rio Branco. Então, para a gente que trabalhava e tinha que estudar à noite, o normal era Visconde do Rio Branco. Então, assim, tem pessoas que conseguiram, atingiram, entendeu? Lutaram, batalharam. Então, assim, é uma profissão bem valorizada quando você exerce mesmo, quando eu falo exercer puramente. Eu exerci parte da administração, né? Já fui chefe de departamento e tal, e departamento, trabalhei na Aurora. Assim que eu formei, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter pessoas subordinadas a mim, tal, mas era um departamento pequenininho. Depois também fui diretor de cooperativa aqui em Cataguases. Então, assim, eu gosto muito da profissão, mas ela é uma profissão que, mesmo se você não exercer a administração na sua pureza, toda empresa valoriza o administrador, porque quando você chega numa empresa, você está melhor do que todo mundo, porque você conhece uma empresa, entendeu? Mesmo que seja para, às vezes não teve a oportunidade, às vezes é um recém-formado, né? Que vai trabalhar ali como auxiliar, né? A gente começa assim mesmo, tá, gente? Eu fui assistente administrativo, então às vezes acontece assim mesmo. Mas, mesmo assim, você acaba se destacando, porque você tem toda aquela... Porque vocês viram a administração. Então, vocês conhecem um departamento pessoal, vocês conhecem um departamento financeiro, entendeu? Então, vocês já têm uma noção do que é um faturamento, do que é uma venda, do que a empresa necessita, porque vocês estão ouvindo isso direto. Então, a tendência é vocês sempre na empresa ter oportunidade. Então, assim, e o Brasil é carente de bons administradores. E principalmente de bons administradores na política, né? Porque, se você for ver, houve no país, só para vocês entenderem por que a nossa profissão ainda está caminhando. Nós estamos comemorando hoje, 9 de setembro, mas a nossa profissão é relativamente nova no Brasil. Ela foi reconhecida, eu acho que ela fez 50 e poucos anos. Então, isso é muito pouco. Talvez as profissões mais novas é a administração, porque o Brasil nunca valorizou.
O Brasil, a primeira faculdade de administração no Brasil foi depois de 1940. Eles abriram uma antes, o Getúlio Vargas fechou e criou a Escola de Economia. Então, nós somos o quê? Temos um monte de economistas no governo, entendeu? E administradores nós temos pouco. Administrador não espera cenário ficar bom. Nós enfrentamos o cenário. O economista fica ali estudando uma forma de o cenário ficar bom, coisa que nunca vai acontecer, entendeu? Por isso que às vezes a gente fica sempre nessa. Não, vamos esperar o dólar baixar para investir, vamos esperar a reforma tributária para investir, vamos esperar a reforma administrativa para investir. E o administrador sabe que as coisas não funcionam assim, não. A gente vai investir com o cenário que tiver, né? Então, eu acho que o que falta no Brasil é essa gama de administradores mesmo. Por que a iniciativa privada ela está indo para frente, aquelas empresas multinacionais? Porque colocam administradores. Então, acho que a gente precisa de ser mais reconhecido. Entendeu? Porque nós temos outro problema na nossa profissão. Todo mundo acha que pode ser administrador, né? Todo mundo pensa assim, como todo mundo acha que pode ser técnico. Gente, mas vou finalizar aqui parabenizando. Vamos com fé, vamos trabalhar para ser melhores, para a gente nos aperfeiçoarmos e nos valorizarmos, que é o mais importante. Vamos falar de análise de investimento. Deixa eu abrir aqui. Espera aí que eu deixei ele aberto aqui atrás. Tá vendo? Tudo é novo. Só um minutinho. Nós vamos falar de análise de investimento. Só para relembrar, como eu perdi alguns arquivos, gente, e aí foi tudo muito corrido, esse arquivo aqui eu já ia passar para vocês, mas talvez não seria nem hoje. Então, só para eu falar uma coisa para vocês. Então, pessoal, deixa eu... Então, pessoal, nós já vimos, então, vocês viram como que faz para achar o custo de capital próprio, não foi? Que tem aquela fórmula, nós vamos fazer mais exercício. Hoje não vou fazer porque, de fato, como eu fiquei sem notebook, eu não planejei um exercício para vocês, né? E eu perdi arquivo conforme eu estava falando com vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de teoria, vou mostrar no Excel como é que faz as análises de investimento na segunda parte da aula, e na próxima aula nós vamos exercitar, tá joia? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma apresentação para vocês. Está aparecendo aí, não tá? Análise de investimento? Está assim. Obrigado, tá, Vitor? Gente, o que é uma análise de investimento? Nós, primeiro ponto, antes da gente iniciar, se eu já falei isso, me perdoa, mas né, a gente que dá aula, a gente fala muito, a cabeça da gente fica a mil. Eu falei para vocês que quando a gente for investir numa empresa, a gente não tem que falar que a gente vai montar uma empresa. Nós vamos usar o termo investir numa empresa. Primeiro ponto que eu acredito que eu tenha falado. Nós, administradores, nós temos uma visão de que empresa é um investimento, como um outro qualquer. Assim como o Vitor pode pegar um dinheiro e colocar na poupança, ele está investindo em poupança. O Daniel pode pegar o dinheiro e investir em CDI, ele está investindo. O Leandro vai investir numa empresa, ele está investindo. Então, empresa é investimento. Quando o Vitor e o Daniel investiram em aplicação financeira, o que eles querem? Um rendimento. Né? A poupança, eu vou falar para o Vitor, poupança dá 6%. Então, é a rentabilidade da poupança. O Daniel investiu em CDI. Olha, ele está dando 9,5%. Então, é a rentabilidade do CDI. E a empresa do Leandro é o lucro que pode ser transformado em percentual. É só pegar o lucro e dividir pelo dinheiro que o Leandro colocou na empresa, que você acha a rentabilidade. Que pode ser 12%, pode ser 5%, pode ser 3%. E pode ser negativo também, porque a empresa também é um investimento de risco. Então, quando as pessoas perguntam para mim, professor, então investir em ações é arriscado, né? A gente pode perder dinheiro. Eu falei, pode, porque é uma empresa. Entendeu? As ações, só para vocês entenderem, quando você investe em ações, você está sendo sócio, você está sendo dono da empresa. Você só não está administrando, mas você está sendo dono da empresa. Você vai correr risco como todo dono de uma empresa. Entendeu? Então, se você também montar uma lojinha em Iubá, é o mesmo risco que você comprar as ações, né? Você corre o risco de ter um lucro, beleza, ser um empreendedor, entendeu?
ou corre o risco também, não deu certo, assim como as ações. Então, essa história de ações, vocês têm que entender isso. Tá? O risco que as pessoas falam, eu tenho medo de investir em ações e tal. Gente, é um risco como você também vai quando você investe num negócio próprio. Lembrando que você também pode ficar rico, é uma forma de ficar rico hoje no Brasil, para quem, né, não estou falando que a vida tem que ser medida só por dinheiro, mas estou falando em termos agora de ganhar dinheiro, né, de riqueza mesmo. Agora eu estou falando de riqueza material mesmo. Então, como a gente está, por exemplo, eu quero investir porque eu quero ficar rico, às vezes você vai investir numa empresa, você pode ficar rico. Quem hoje são as pessoas mais ricas? São empresários. Dificilmente você vai ver um empregado rico. Você vê um cara bem de vida, mas ricaço, igual o Silvio Santos, o falecido Antônio Emílio de Moraes, é porque foram empreendedores, ou até herdou, não vou nem entrar no caso, né? Mas enfim, foram empreendedores. Então, o empreendedorismo ele é um caminho que, se a pessoa tiver coragem, ele pode ficar rico. Mas eu não estou falando aqui de empreendedorismo, até porque nós somos administradores e não empreendedores. A gente administra negócios dos outros, né? Nós realizamos o sonho dos outros. A verdade é essa. Organizamos para ele a empresa. Mas o que é, então, uma análise de investimento? Porque, gente, no passado, no Brasil, havia muito amadorismo e não havia ferramentas. Até porque poucas pessoas conhecem essa ferramenta, a não ser nós. Nós que somos profissionais. A pessoa abre uma empresa, eu vou falar a palavra abre, embora eu não gosto disso, mas a pessoa abre uma empresa, mas não sabe, não fez nenhum estudo prévio, não sabe que existem ferramentas que possam ajudá-lo a tomar uma decisão para minimizar risco, porque nós temos por objetivo minimizar os riscos, né? Não é fugir dos riscos, mas minimizá-los, porque nós sabemos que a vida é um risco, mas a gente pode planejar. Você vai fazer uma viagem para São Paulo, você pode viajar sem planejamento. A probabilidade de dar errado é muito maior do que quando você faz uma viagem planejada, correto? E nós somos o quê? Uma das ferramentas do administrador, planejamento, né? Direção, organização, planejamento, controle, seria aqueles 5 princípios da administração que a gente estuda no TGA. Então, falando sobre isso, a análise de investimento, então, é um planejamento prévio antes de investir. Tá? Conforme eu falei, nós não somos empreendedores, embora possamos ser também. Mas, vamos imaginar então que o Daniel tem o capital, o Daniel procura um administrador para orientá-lo. Então, nós somos o quê? Tipo um médico, um psicólogo também da empresa. O Daniel, quanto de capital você tem para investir nesse negócio? Professor, eu tenho 50 mil reais. O que você quer montar? Eu queria montar um negócio de, sei lá, alugar roupa para festas, né? Tá, beleza. Nós vamos fazer um estudo para o Daniel, entendeu? E aí o que eu estou ensinando para vocês é esse estudo. Ô Daniel, qual é o tempo de retorno do seu capital? Então vamos falar de tempo de retorno. Eu não estou preso ainda no que está escrito aqui não, tá, gente? Nós temos uma ferramenta que a gente chama de payback. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, vou ver se eu consigo escrever aqui. Tá? Vou escrever aqui por minha conta, ó. Payback. Payback é o tempo de retorno do capital investido. Então, o que é isso? Eu vou fazer um exemplo simples. Tá? Ao invés de 50 mil para ficar fácil a conta, bom, pode ser também 50 mil. Se eu tiver 5 mil de lucro no primeiro ano, de lucro, ele teve então uma rentabilidade de 10%. 5 mil dividido por 50 mil que o Daniel investiu, ele teve uma rentabilidade de 10%. Beleza. Tem poucas aplicações que dá isso no Brasil. Rentabilidade de 10%. Ele já ganhou 5 mil. Ele está mais rico. Ele está com 55 mil. Mas não pagou ainda o capital investido. Né? Ainda fica, tipo assim, devendo 45 mil. Vamos imaginar que no segundo ano, outros 50 mil. Agora, ele falta 40 mil para retornar o capital. Então, se ele for tendo 5 mil de lucro, tá? Ele vai levar quanto tempo para retornar o capital dele? Acho que 10 anos, não é? 10 vezes 5, 50. 10 anos. Então, o payback é o tempo que o Daniel recupera o dinheiro que ele colocou na empresa. É o que a gente chama de payback, é o tempo.
pode ser 10 anos. Então, a gente pergunta, Daniel, qual o tempo que você quer que esse capital retorne para você? Lembrando, o que é recomendável para qualquer investidor? Retorno a partir de 5 anos. Não espere antes de 5 anos. É um caso, pode acontecer? Pode acontecer retornar no primeiro ano? Pode, só que aí você vai soltar foguete e vai estranhar, porque quanto a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Normalmente, uma empresa se viabiliza a partir do 5º ano. Não é que no primeiro ano deu lucro, segura as pontas. Calma, tá? Pode ter sido por ser novidade, né? Pode ser que ainda você está empolgado, aí você está trabalhando melhor, aí no 2º ano já vai começar a surgir alguns problemas, a empresa pode expandir um pouquinho, começar a surgir problemas, espera. Deu o 2º ano de lucro? Espera. 3º ano não tira dinheiro da empresa ainda, não compra o carro do ano, não compra casa na praia, que a maioria das pessoas fazem. Calma, espera o dinheiro retornar. 5 anos é o que a gente recomenda para ser o mínimo. E aí pode ser de 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende do investidor. Tá? Se o investidor falar, não, para mim é tranquilo, eu não preciso de ter pressa, desde que tenha lucro. Então, payback é o tempo. Depois nós estudamos uma coisa que a gente já viu, que chama TMA. O que é TMA? Taxa mínima de atratividade. Atratividade. O que é taxa mínima de atratividade? É a taxa que o Daniel quer para o negócio dele. Lembrando, o que a TMA tem que ter, gente? Igual eu falei para vocês, gente, a TMA é pessoal, mas para uma pessoa que não é administradora. Se a pessoa for administradora, o que ela tem que ter? Ela tem que cobrir, no mínimo, o custo de capital. Vamos estudar o que é custo de capital. Daniel tem 50 mil. Onde estava esse dinheiro? Ah, estava numa aplicação, professor, que estava me pagando 9%. Então, o custo de capital do Daniel, eu vou trabalhar com uma ideia de 9%. Tem que ser mais do que 9%. Se ele ganha 9%, então é melhor ele ficar com os 9%. Se o Daniel falar assim, não, professor, esse capital de 50 mil, eu emprestava ele para o Vitor me pagava 12%. Mas agora eu estou querendo, né, o Vitor já está me pagando direitinho e tal, mas eu estou querendo montar um negócio com esse dinheiro. Eu vou falar com ele, então vai ter que dar mais do que 12%. Entendeu? Você tem que ter uma referência. Se não tiver, se o Daniel falar, não, esse dinheiro ficava debaixo do meu colchão, então a gente usa a taxa Selic, tá? Como referência. Isso não é limitado. Custo de capital numa SA, vocês aprenderam a fazer através daquelas duas fórmulas, na emissão de ações preferenciais e ações ordinárias. Dividendo fixo, dividido pelo preço das ações no mercado, vezes 1 menos F menos D. A outra, dividendo dividido pelo preço das ações no mercado, mais G, que é a taxa de crescimento. Então, aprendemos isso. Então, a TMA tem que ser o custo de capital mais um ganho real. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Daniel dos 50 mil, que o Daniel fala, professor, eu estava ganhando 9% numa aplicação. Eu falei, Daniel, então 11% tá bom? Você vai ter aí 2% mais ou menos de ganho real. Beleza. Então, isso é a TMA. Se a empresa do Daniel der 11%, ele vai estar satisfeito de rentabilidade. Ou, no primeiro ano, então vocês pegam aí 50 mil vezes 11%, você vai achar aí o lucro que o Daniel espera que aconteça para ele no primeiro ano do negócio dele. Tá? Isso, então, é TMA. Aí, depois nós vamos aprender hoje o valor, uma outra ferramenta chamada valor que a gente vai fazer no Excel, valor presente líquido. Na segunda parte da aula, não percam para vocês verem como é que faz. Valor presente líquido, o que é isso? É uma ferramenta que traz os valores para valor de hoje, porque, deixa eu explicar, nós sabemos disso, administrador, ou pelo menos deveria saber. Nós sabemos que ao longo do tempo o dinheiro perde valor. Então, se eu falar com o Daniel, fizer um plano para ele, e falar, Daniel, sua empresa tem uma perspectiva de lucro de 5 mil ao longo de 10 anos. Só que 5 mil daqui a 10 anos não vale 5 mil, gente. Concorda comigo? Não vale. Então, o VPL, ele traz os valores de hoje, descontado a uma taxa que o Daniel quer, e aí sim a gente vai ver quanto que vale os 5 mil daqui a 10 anos. Entendeu? Dá para fazer isso manual? Dá. Mas eu vou ensinar como é que faz no Excel, vou mostrar também como é que faz manual. Mas a gente não vai ficar exigindo fazer manual, tá? Nós vamos fazer no Excel. Acho que eu já até expliquei para vocês, né? Não sei. Eu tô meio perdido aqui com as aulas porque eu perdi os arquivos. Bom, esse é o VPL. E a TIR também, a TIR só dá para fazer no Excel. Não dá para fazer manual, não.
A TI é a taxa interna de retorno, é a taxa que realmente está acontecendo no negócio. Nós vamos ver como é que faz. Se o Daniel quer 11%, a TI vai falar se vai dar 11, se vai dar 9, se vai dar 13, porque o VPL é a mesma ferramenta da TI, só que ele dá o valor em reais. Ele pega o seguinte, 5 mil daqui a 10 anos, quanto que vale hoje? E aí ele confronta com o investimento que o Daniel fez, com os 50 mil, para ver se vai pagar. Ele faz com que o payback aumente, né, de valor. Aumente de tempo. E ele traz valor em reais. E a TI é o valor em percentual. Beleza? Bom, gente, agora é o seguinte. O que são recursos? Quando a gente fala de dinheiro, a gente só pensa em dinheiro, mas recurso é terra, trabalho e capital. Tá? Tá aqui, ó. Recurso é terra, trabalho e capital. Quando a gente fala em terra aqui, gente, é esses recursos que também são chamados de fatores de produção. É muito comum nessas provas do ENAD aí, da vida, perguntar quais são os fatores de produção. Isso aqui vocês têm que decorar mesmo, terra, trabalho e capital. Tá? Todo mundo pergunta. É o básico da administração. Vamos ver lá, vamos fazer um teste. Eu vou chamar o Vitor, vamos fazer um teste. Vitor, qual que é o fator de produção? Terra, trabalho e capital. É o básico, é o tripé. Bom, gente, a gente chama de terra, não é a terra igual vocês estão pensando, não, mas também é. A terra que a gente está se referindo é o patrimônio. Então, toda empresa tem que ter um patrimônio, né? Toda empresa tem uma sede, tem máquinas, tem equipamentos, né? Embora hoje isso está muito relativo, porque às vezes a Laine pode trabalhar na casa dela com um notebook, criar um programa e ganhar dinheirão, ter uma empresa, mas não importa. Pelo menos o computador ali é o patrimônio dela. Entendeu? Então, a gente sabe que recurso é o patrimônio. Deus te ouça, Alexandre. Amém. Tomara. Então, Ganhamos dinheiro. exatamente. Às vezes, dentro da sua casa, no notebook, você pode estar faturando muito, até do que muitas multinacionais. Tem acontecido isso. Às vezes, quando aparece um maluco aí que inventou o Facebook hoje, ele criou dentro da casa dele, né? E hoje está ganhando dinheirão. Então, o patrimônio, a gente chama disso, é terra. O trabalho é a inteligência, né? Quanto mais você usar cabeça no trabalho, você sabe que é mais valorizado, né? Então, por exemplo, quais são as profissões que são valorizadas? Médico, porque ele tem que ter um conhecimento específico. Administradores, porque tem que ter um conhecimento específico. Vocês estão fazendo faculdade, vocês estão investindo. Um contador, um engenheiro, um advogado, né? São as profissões que a gente acaba fazendo faculdade, buscando ela, porque a gente sabe que é um conhecimento específico, né? Quem não faz faculdade não tem como ser advogado. Eu, por exemplo, não sei nada, sei o básico do direito, mas não sou advogado, porque eu fiz administração. E aí também, e é assim sucessivamente, né? Então, o trabalho, ele é valorizado, né? E outras pessoas têm o capital, que aí é o dinheiro. Agora, olha que interessante. Olha esse quadrinho aqui. Se a Laine só tiver imóvel, todos esses fatores, eles são remunerados de alguma forma. Então, a Laine, ela tem um imóvel. Como é que ela pode ser remunerada? Através de aluguel, né? Ela tem Laine, já que você está querendo ficar rica, ó, a Laine tem um apartamento na praia. Ela pode alugar em épocas de veraneio, entendeu? Época de verão. Então, ela tem o quê? Uma renda. Todos os fatores de produção, ele gera renda. Entendeu? Então, se eu tenho patrimônio, eu posso gerar renda. Se eu tenho meu trabalho, gera renda através de como? Salário. Estou falando agora como empregado mesmo, né? Não gera renda? Eu não estou aqui usando o meu conhecimento e estou sendo pago para isso? Vocês também, quando saem para trabalhar? Então, você vende a sua mão de obra. Então, você é remunerado pelo seu trabalho. E o capital é remunerado através de juros. Então, vamos pegar aqui a Fernanda, ela tem muito dinheiro. Ela é agiota. Está sendo remunerada. Ela empresta dinheiro, embora isso é ilegal, né, perante a lei, mas só para vocês entenderem, ela empresta e recebe juros. Ou então ela investe. Vamos falar uma coisa mais ética, né? Ela vai e investe no CDI, está ganhando juros. Então, também é remunerado. Então, todos os fatores de produção são remunerados. Agora, o que o empresário faz? O empresário faz, ele remunera todos esses fatores, né? O que o empresário faz? Ele aluga, às vezes, um cômodo, ele paga salário às pessoas e ele paga juros, que é o custo de capital, para montar um negócio, mas buscando o excedente, que é o lucro. Então, a diferença do empregado do empregador é esse. O empregado, ele é remunerado apenas por um fator de produção, trabalho. O empregador, ele remunera todos os fatores de produção. Então, por isso que, às vezes, ser empregador é um pouco mais puxado. Ele remunera todos os fatores de produção, mas busca um excedente. Esse excedente é o que ele ganha. Entendeu?
Então, o lucro tem que ser superior ao montante das remunerações de cada recurso desse, né? Está escrito aí. Obviamente, o lucro tem que ser superior ou deveria ser ao montante das remunerações individuais de cada recurso ou fator de produção envolvido. Se não fosse, não justificaria o investimento. Então, gente, empresa é isso. O que é uma empresa? Tá? Uma empresa remunera. Ela paga aluguel para alguém, se ela não tiver o imóvel próprio, né? Ela paga salário para as pessoas para trabalharem para ela, ela utiliza a inteligência dos outros, né? E ela utiliza capital dos outros, muitas vezes, e remunera esse capital através de pagamento de juros. E aí ele precisa de um excedente. É isso que é um investimento, é isso que é uma empresa. É essa visão que nós temos que ter. Mesmo que a gente não seja empreendedor, nós temos que ter a mesma visão que o dono de uma empresa tem. Porque o administrador, gente, ele às vezes não é o dono da empresa, mas o raciocínio dele tem que ser o mesmo do dono. Ele tem que entender que ele está ali para gerar resultado para alguém. A finalidade é essa. A única diferença nossa com o empreendedor é que nós não colocamos dinheiro nosso. Entendeu? O outro colocou. Mas a gente tem que fazer o cara ficar rico. Entendeu? O objetivo, eu falei no primeiro dia de aula, no primeiro semestre. O objetivo da administração é maximizar a riqueza dos proprietários, seja acionistas, né? Então, se hoje o Daniel ou a Laine, que falou que quer ficar rica, ela investir numa empresa e me contratar, a Laine só vai ficar satisfeita se eu conseguir fazer ela ficar rica. É verdade, gente, é essa palavra mesmo. Para que a Laine vai me contratar? Né? Ela quer que eu dê resultado para ela. Alexandre, eu estou investindo numa empresa 100 mil, eu quero que tenha lucro, é o excedente. Entendeu? Aí, tem ano que pode ser que eu dê um lucro melhor, tem mês que mas se eu der prejuízo, eu não estou atingindo o meu objetivo. Tá certo? Vocês podem aprender o que for na faculdade, mas no final nós temos que gerar resultado, gente. É uma profissão estressante por isso. Nós temos que gerar resultado. E o nosso resultado é medido em finanças, não tem jeito. É em dinheiro, né? Lógico, a satisfação do empregado, a imagem da empresa, tudo isso conta e é importante. Mas no final, a gente é medido por que a gente gera de dinheiro. Tá certo? Então, pessoal, o investimento ele tem que ser remunerado adequadamente para satisfazer os proprietários, no caso a Laine, né? E como fator para garantir a continuidade dos negócios. Porque se a empresa der prejuízo, eu não estou mostrando a viabilidade do meu negócio. E ninguém monta uma empresa para fechar. Todo mundo monta uma empresa para durar. Eu falei monta, mas não é essa palavra não, investe, tá? Gente, igual está falando, as diferenças entre lucro e fluxo de caixa, isso nós já aprendemos, né? O custo do dinheiro é um componente do produto final, a gente sabe disso, que a gente vai aprender agora. O que faz uma empresa para perpetuar no mercado? Bom, ela tem que ter um bom produto, ela tem que ter um serviço que atenda às necessidades do cliente. Aí uma outra função nossa. Presta atenção, Laine, Daniel, Leandro, Vitor, Leandro, né? Já falei. Quem tiver na sala de aula, se eu não vi aqui o nome, me perdoa. Mas presta atenção. Nós, administradores, quando eu falo isso, gente, eu não falo à toa. E nem para aumentar mais problema na cabeça de vocês. Quando eu falei que o nosso resultado é financeiro, mas a gente tem que estar muito atento com o que acontece na sociedade. Por isso que o administrador, olha como é que a nossa profissão é legal e por que eu falei no início da aula que eu adoro a nossa profissão. A nossa profissão, ela trabalha com mudanças sociais. A gente tem que estudar sociologia, que eu acho que até que faz parte, né, da disciplina. Se não, antigamente eu sei que fazia. Aqui em Cataguases eu sou coordenador de curso, tem sociologia. Acredito que em Ubá também tenha. É importante demais a gente estudar sociologia. Sabe por quê? Para a gente ver que a sociedade vai mudando e como que isso vai impactar o nosso negócio para a gente perpetuar nos negócios. Vou dar um exemplo bobo, que todo mundo dá esse exemplo. A Kodak não percebeu que a máquina ia sumir. Ela não percebeu, ela faliu. Aí hoje todo mundo tira foto, ninguém revela mais foto, é tudo no computador. Ela não quis perceber, porque ela não viu uma mudança na sociedade.
Então, gente, se você está num ramo de atividade que tende a sofrer mudança, fiquem atentos. Dá sinais. Muitas vezes a gente fica cego, entendeu? Mas está dando sinais que aquilo está saindo. Então, essa mudança, ela vem ou porque surgiu uma tecnologia nova, ou por mudança comportamental. Cara, ninguém usa mais isso. Ninguém usa mais isso. Ninguém usa mais relógio de pulso. Estou dando exemplo, tá? Não sei, ainda tem muita gente que usa, mas estou dando exemplo. Então, olhe o que você pode fazer, porque o seu ramo de atividade tende a assumir. Vai mudando aos pouquinhos, vai se adaptando. Porque é a mudança de comportamento da sociedade. E eu já falo para vocês como que a sociedade tem mudado. Mulheres indo para o mercado de trabalho, entendeu? Mulheres assumindo posto de comando, que não tinha. As pessoas almoçando mais na rua do que em casa, entendeu? As pessoas tendo mais cachorro do que filho, tendo mais carinho por animal, né, do que filho. As mulheres querem, porque trabalha muito, começa a ter filho com 30 e poucos anos, numa idade porque está fazendo carreira. Isso é normal. Se você pegar lá, por exemplo, eu, né, sou mais velho que vocês, pegar da minha mãe casou com 15, 16 anos. Quem casa hoje com 15, 16? Pode casar, mas né, não é nada. Mas a tendência, tá, gente? É uma mudança. Quando eu falo mudança, não é regra para todo mundo. A gente sabe disso. Então, me perdoe quando eu falo isso, não é regra. Mas a gente vai percebendo mudanças. Mudanças na família, mudanças no padrão de comportamento, mudanças no relacionamento entre pai e filho, entendeu? Vô, vó, vaidade, pessoas, as mulheres estão indo para academia. Na minha época não existia academia, não. Se tivesse uma academia, talvez ela falia, porque ninguém ia. Entendeu? Hoje não, as mulheres saem do trabalho, vão fazer academia, homens saem do trabalho, vão fazer caminhada, vão para academia, entendeu? As pessoas estão ficando mais vaidosas, a gente vê aqui ó, a indústria de cosmético no Brasil, que mais cresce, a maior empresa brasileira é a Natura, entendeu? O brasileiro é muito vaidoso, o brasileiro bate recorde de cirurgia plástica, as mulheres estão mais vaidosas. Então, você pega a vovozinha aí, que já nem gosta que seja chamada de vovó mais, né? Tá com 50, 60 anos e tá bem, né? Tá com um corpo bonito. Isso tudo é mudança que vai. Aí a gente fala assim, o que tem a ver isso com a administração? Tem tudo. A gente vai continuar lendo, já tá programada a outra, tá? Uhum. Eu sei, vai fechar aqui, não tem problema não. Esquenta a cabeça não. Eu já tenho assunto até para falar, porque também a gente tem que pensar sobre isso, gente. Nós temos que refletir que administrador não fica só preso na empresa. Porque se você ficar